Boa tarde, boa noite. Efésios capítulo 1. Efésios 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Até aqui. Imagine que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado tenham aprovado uma lei instituindo a pena de morte no Brasil. O Congresso aprovou uma lei instituindo a pena de morte no Brasil. E você foi condenado à morte. E você agora está só à espera da execução da sua sentença. Como os filmes e seriados que a gente vê lá dos Estados Unidos, está lá o cara, está sendo preparado, ele está fazendo a última refeição agora, ele pediu um prato especial, quem gosta de sushi pediu sushi, quem não gosta de sushi não pediu sushi, e está lá comendo e vai ser condenado. Está lá, agora já estão te colocando naquela maca, estão te amarrando, e estão preparando as seringas, lá automático, né? As seringas que vão primeiro te desacordar, e depois a injeção que vai parar o teu coração. Tu está ali agora deitado na maca. Falta 1 minuto, o relógio está correndo, falta 1 minuto para o cara lá apertar o botão e tu morrer. Mas ocorre que você é inocente. Você não cometeu o crime do qual te acusam. Você foi condenado à morte injustamente. Imagine a indignação, o desespero e o terror de se encontrar numa situação assim. Isso não é incomum acontecer, porque a gente tem notícias nos Estados Unidos, por exemplo, que em alguns estados tem a pena de morte, de pessoas que estavam no corredor da morte e que foram libertadas porque a sua inocência foi provada. Mas se elas não tivessem sido libertadas, elas teriam morrido. Normalmente é caso de estupro. O cara há 20 anos, ou um pouco mais, foi condenado por estupro. Como na época o pessoal não fazia exame de DNA, não tinha como saber que não era o cara, mas eles guardaram as evidências. E agora tem como fazer, eles fizeram o exame de DNA e viram que não era o cara que tinha estuprado aquela mulher. Mas caso não tivesse feito esse exame, ele estaria no corredor da morte esperando a morte chegar. Me lembrei da música do Raul Seixas, isso, esperando a morte chegar.
e você está nessa situação, imagina a indignação, o desespero e o terror que você deveria estar sentindo agora. Você sabe que é inocente, sabe que não fez nada de errado, e ainda assim te condenaram à morte, tu está ali, falta 1 minuto para tu morrer. Mas faltando exatamente 1 minuto para a sua execução, você é solto e libertado da prisão. Diante de novas evidências que demonstram a sua inocência, o STF anulou por completo a sua sentença e expediu um habeas corpus para ti, tu foi solto, inocentado. Graças a Deus, nenhum de nós se encontra nessa situação de estar condenado à morte, né? Nenhum de nós se encontra nessa situação. Mas isso não é bem verdade, porque diante do Deus triuno, todos, você e eu, estamos condenados à morte. A diferença é que na história que eu contei há pouco, você era inocente, mas na vida real, todos nós somos culpados diante de Deus pelos nossos pecados. Você não seria grato ao ministro do STF que foi sensível diante das novas evidências e que foi preciso ao ordenar a sua libertação? Você certamente seria grato a esse ministro. Se você seria grato a esse ministro, você então deveria ser infinitamente mais grato ao Deus triuno. Porque estando você condenado à morte eterna com justiça, porque você de fato é pecador, o próprio Deus te salvou da morte eterna. Não tivesse o Deus triuno agido a seu favor, você em breve sofreria a condenação da morte eterna. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno, agiu de maneira soberana, providencial e graciosa, libertando você da condenação da morte eterna. Que você viva, então, uma vida que louve o Deus que te salvou. Que, tendo em vista todas as bênçãos espirituais que você recebeu de Deus, você louve e glorifique o Pai, a Cristo e o Espírito pela sua eleição, redenção e garantia da salvação. Nós já fomos, de acordo com o texto que nós lemos, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E é com essa verdade que o Espírito Santo quer aquecer o seu coração para que pela eleição, redenção e garantia de salvação, você louve e glorifique o Pai, a Cristo e o Espírito Santo. Quem são as pessoas que devem louvar e glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. As pessoas que devem louvar e glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os santos e fiéis em Cristo Jesus. São aqueles que são santos e fiéis em Cristo. Mas o que significa ser santo e fiel em Cristo? A expressão-chave para entendermos o que significa ser santo e fiel é exatamente em Cristo Jesus. Não somos santos e nem fiéis em nós mesmos, pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade. Ser santo tem o sentido de ser separado e consagrado para o uso exclusivo de Deus. Nós não fomos separados e consagrados para o uso exclusivo de Deus pelos nossos próprios méritos pessoais. Porque Paulo, mais adiante, vai dizer que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então não foi por mérito pessoal que nós somos separados e consagrados para o uso de Deus. Foi pelos méritos de Jesus que nós somos separados e consagrados para o uso de Deus. Por isso que é em Cristo Jesus. Mas junto com o privilégio de termos sido separados e consagrados para o uso exclusivo de Deus,
pelos méritos de Jesus, vem a responsabilidade de viver à altura desse privilégio. O Evangelho não exige que você seja santo para só então te chamar de santo. Vou repetir de novo. O Evangelho não exige que você seja santo para só então te chamar de santo. Porque se assim o fizesse, a salvação acabaria sendo pelas obras e méritos pessoais. E não pela graça e méritos de Jesus, que é exatamente o que o catolicismo ensina. O catolicismo ensina que o católico fiel, que todo dia vai à missa, tem missa todo dia? Acho que tem, não sei. Que todo dia vai à missa lá e toma a hóstia, e se confessa com um padre, e faz tudo aquilo que um católico tem que fazer, esse católico ainda vai para o purgatório depois que ele morrer. Porque ele não foi santo o suficiente. São poucos, de acordo com a Igreja Católica, aqueles que de fato conseguem ser santos. E esses a Igreja Católica chama de santos. Santo Antônio, por exemplo, o santo casamenteiro, né? Santo Antônio. Segundo a Igreja Católica, esse tal de Antônio aí viveu uma vida tão santa e justa diante de Deus, que ele acumulou méritos para si e para nós. Então nós podemos rogar as misericórdias de Santo Antônio. Se a gente está solteiro e quer casar, vamos rogar para o santo casamenteiro. Ele tem méritos para responder a nossa oração. Mas são poucos os que conseguem fazer isso. Não são muitos. Mas esse não é o Evangelho. O Evangelho não exige que você seja santo para só então te chamar de santo. Porque se o Evangelho fosse assim, a salvação acabaria sendo pelas obras e méritos pessoais e não pela graça e méritos de Jesus. O Evangelho te santifica em Cristo Jesus, te separa e te consagra para o uso exclusivo de Deus, para que pelo poder e graça de Deus, você viva de acordo com a santidade que já é sua pela fé. É por isso que a todo momento a Bíblia chama os crentes de santos. Não quer dizer que os crentes sejam perfeitamente santos, mas é que pela fé eles já são santos. Eles já foram santificados, separados por Jesus, consagrados por Jesus para o uso a Deus, e pelo poder e graça do Espírito Santo, os crentes são santificados. Não com perfeição, porque como o próprio Paulo diz, ele não tinha atingido ainda a perfeição. A perfeição, de fato, só vai acontecer depois que Jesus voltar. Quando os crentes forem feitos semelhantes a Jesus. Devemos viver de modo santo, não pelas nossas próprias forças, mas pela nossa fé em Jesus, pois esse é o sentido de ser fiel em Cristo Jesus. Vou repetir. Devemos viver de um modo santo não pelas nossas próprias forças, mas pela fé em Jesus, porque esse é o sentido de ser fiel em Cristo Jesus. Santos e fiéis em Cristo Jesus. Os fiéis em Cristo Jesus são aqueles que, crendo em Jesus, vivem de acordo com essa fé em fidelidade ao seu Senhor e Salvador. Fiel é aquele que crê em Jesus e vive de acordo com essa fé que tem em Cristo Jesus. Fiel não é aquele que Tiago dá o exemplo lá na epístola dele. Tiago dá o exemplo da pessoa que diz que crê em Deus, mas que vive de qualquer forma. Não obedece a Deus. Essa pessoa não é nem santa e nem fiel em Cristo Jesus. Por quê? Porque a fé dela é uma fé morta, Tiago diz. É uma fé igual à fé do diabo.
Os fiéis em Cristo Jesus são aqueles que, crendo em Jesus, vivem de acordo com essa fé em fidelidade ao seu Senhor e Salvador. Devemos manifestar em nossas vidas santidade e fidelidade a Jesus, sabendo que Jesus é o mediador até mesmo da nossa santidade e fidelidade a Ele. Quando nós percebemos que a nossa vida está sendo santificada, quando nós percebemos que nós estamos vivendo de forma fiel para com Deus, não é por causa de nós mesmos que nós estamos conseguindo fazer isso. É por causa de Jesus. Santos e fiéis em Cristo Jesus. Esse é o sentido de sermos santos e fiéis em Cristo Jesus. Sem Jesus, não é possível viver uma vida santa e fiel a Deus. Porque separados de Jesus, nós continuamos mortos em delitos e pecados. É por isso que Jesus, lá no Evangelho de João, diz que sem mim, nada podeis fazer. Claro que eu consigo fazer qualquer coisa sem Jesus. Eu consigo pregar aqui para vocês sem Jesus. Eu consigo tocar, eu consigo orar. Eu consigo profetizar, eu consigo curar enfermos, expelir demônios, fazer maravilhas. Mas nada disso vai ser aceito diante de Deus, porque no último dia Deus vai dizer para mim, ou melhor, Jesus vai dizer para mim: aparta-te de mim, tu que praticou a iniquidade, porque eu nunca te conheci. Então, quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, Ele está dizendo que sem Ele nada que preste a gente consegue fazer. Porque eu posso pregar aqui para vocês sem Jesus, mas a minha pregação vai ser uma porcaria. Eu posso curar vocês, fazer milagres, profetizar sobre a vida de vocês, mas tudo isso não tem validade alguma. Se não for feito de acordo com a vontade de Jesus, se não for feito em Jesus, se não for feito a partir de uma vida que está sendo santificada e que é fiel em Cristo Jesus. Sendo um santo e fiel em Cristo Jesus, você é beneficiário direto da graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estando em Jesus, pela fé, pela graça de Deus, você foi pacificado com Deus e Deus foi pacificado com você. Por que era necessário essa pacificação? Porque antes de Jesus entrar na sua vida, você era um inimigo de Deus. Paulo diz lá em Colossenses, acho que é Colossenses, que aqueles que são incrédulos são inimigos de Deus na sua mente. Ou seja, os próprios pensamentos das pessoas são contrários a Deus. E, consequentemente, as ações também. Os pecados. Antes de Jesus entrar na sua vida, você era inimigo de Deus e Deus era seu inimigo. Porque você estava pecando contra Ele, Deus tinha que te condenar ao inferno. Mas em Cristo Jesus e pela graça de Deus, toda a inimizade foi desfeita, de modo que, tendo paz com Deus, Deus não é apenas o seu Deus, mas o seu Pai. Por isso que ele diz aqui, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Não é apenas a parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, é da parte de Deus, nosso Pai. Antes tu era inimigo de Deus, agora tu é filho de Deus. Antes Deus era o teu inimigo e agora Deus é o teu Pai. Os santos e fiéis em Cristo Jesus têm em Deus o seu Pai, pois em Cristo Jesus nós somos feitos filhos amados de Deus. E sendo filhos de Deus,
nós demonstramos nosso amor e fidelidade ao nosso Pai Celeste através da nossa submissão ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo coloca aqui, Senhor Jesus Cristo. Porque como eu falei na semana passada, se Jesus não é o teu Senhor, Ele não é o teu Salvador. Não é possível alguém ser salvo sem se submeter a Jesus como o seu Senhor. Sem se dispor a obedecer Jesus em todas as coisas. Se você já recebeu a graça e a paz de Deus, o seu Pai Celeste e do Senhor Jesus Cristo, você deveria a todo momento romper em louvor e ações de graças por essa tão grande salvação. Mas como é que nós, pecadores inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados, fomos salvos e chegamos a nos tornar filhos de Deus, santos e fiéis em Cristo Jesus? É exatamente disso que Paulo vai tratar nos próximos versículos. Observe como é que Paulo começa o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus Pai, o nosso Pai Celeste, deve ser louvado, deve ser bendito, e a razão pela qual nós devemos louvar o nosso Pai é esta: Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essas bênçãos, elas são espirituais, pois dizem respeito a todas as coisas que são necessárias a nós para que vivamos este mundo de forma digna de Deus, ou de forma santa e fiel a Deus. Essas bênçãos espirituais que o Pai nos deu estão nos lugares celestiais. Ou seja, nós não podemos tocar nessas bênçãos. Nós não podemos manusear essas bênçãos. Nós não podemos cheirar essas bênçãos. Não é algo que eu possa ir ali pegar e dizer que é meu agora porque eu peguei. Está lá em cima, está nas regiões celestes. Mas ainda assim, a totalidade das bênçãos espirituais foram dadas a você por Deus, o teu Pai, mesmo você não sendo digno dessas bênçãos. Por ser um pecador inimigo de Deus, você não era digno e continua não sendo digno dessas bênçãos, pois Deus jamais poderia abençoar pecadores. Deus não pode abençoar pecadores. Deus não consegue abençoar pecadores. Pelo contrário, a justiça e a santidade de Deus clamam pela punição eterna dos pecadores. E é aqui que entra o ministério de mediação de Jesus, pois Jesus é o mediador entre o Deus Santo e os homens pecadores. É por isso que o finalzinho do versículo 3 ali tem aquela expressão chave de novo, em Cristo. Se não fosse Cristo, se não fosse Jesus, nenhum de nós poderia receber da parte de Deus essas bênçãos espirituais. E não é que nós não poderíamos receber, é que Deus não poderia nos dar. Deus só nos dá porque Jesus media, Jesus é o mediador da nossa relação, nós como pecadores, com o Deus Santo. Jesus é o perfeito e único mediador entre Deus e os homens, pois Jesus é a única pessoa em todo o universo que pode se identificar plenamente com Deus e com a humanidade. Para uma mediação acontecer, é necessário que o mediador consiga se identificar com ambas as partes. Porque senão a mediação vai ser parcial. Ou vai ser impossível.
Se eu, como mediador, só consigo me identificar com essa parte aqui e não com essa parte aqui, eu vou ser parcial com a parte com a qual eu me identifico. E se eu não consigo me identificar com nenhuma das duas partes, eu não vou conseguir fazer mediação nenhuma, porque eu não vou entender o caso de nenhuma das duas partes, eu não vou saber como resolver. Está escrito no verso 3, que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o que aponta para a plena divindade de Jesus. Está ali, bendito Deus. Vamos esquecer, vamos pular aqui o Deus por enquanto e vamos só direto para o Pai. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o que aponta para a plena divindade de Jesus. Sendo Jesus o Filho eterno de Deus, gerado do Pai desde sempre e por toda a eternidade, sem princípio de dias e sem fim de vida, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Todo aquele que nega a divindade de Jesus não tem em Deus o seu Pai, pois como um pecador poderia se tornar filho de Deus sem a mediação do Filho eterno de Deus? Mas Deus não é apenas o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é também o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, bendito o Deus, a gente esquece o Pai agora, bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Como seria possível que Jesus, sendo Deus em si mesmo, pudesse ter no Pai o seu Deus? Por acaso o Pai e Jesus, junto com o Espírito Santo, não são o único Deus vivo e verdadeiro? Se o Pai e Jesus são o mesmo e único Deus, como o Pai poderia ser o Deus do Senhor Jesus Cristo? Eu vou ler aqui alguns versículos de Hebreus para vocês. Mas em certo lugar alguém testemunhou dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas e sujeitaste debaixo dos pés. E ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos, porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Isso é Hebreus 2, do versículo 6 até o 10. Jesus, o Filho eterno de Deus, o próprio Deus, se rebaixou e nasceu nesse mundo como um homem, para que pela sua morte ele viesse a salvar os pecadores. E estando em humilhação neste mundo como um homem, o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se tornou também o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Não que Jesus tenha deixado de ser Deus enquanto esteve na terra, mas pela sua condição de homem, Jesus se tornou semelhante a nós, com exceção do pecado. E assim como todos nós temos um Deus, seja esse Deus falso ou verdadeiro, assim também Jesus tinha que ter um Deus. Todo ser humano tem um Deus. Na prática não existe ateísmo. Quando o ateu diz que não existe Deus, ele está dizendo que ele mesmo é Deus. Foi o que Adão e Eva fizeram. Por que o ateu diz que Deus não existe? Porque o ateu não gosta daquilo que Deus ordena. Deus diz, essas coisas aqui são boas, aquelas outras coisas lá são ruins. Vocês devem fazer as coisas boas e não as coisas ruins. Mas a gente gosta de fazer as coisas ruins.
Então, um ateu, para conseguir desobedecer a Deus, ele diz que Deus de fato não existe. Então, ele é livre para dizer que as coisas que são ruins são, na verdade, boas. Assim como Adão e Eva fizeram. Deus disse, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore é má, vocês não podem comer dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Adão e Eva não, a gente quer ser como Deus, a gente quer ter autoridade para dizer aquilo que é bom e aquilo que é mal. Aquilo que Deus disse que é mal, a gente vai dizer que é bom. Então vamos comer daquilo que a gente disse que é bom. Vamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o ateísmo diz que não existe, quando o ateu diz que não existe Deus, o ateu está dizendo, eu sou Deus e eu tenho autoridade para dizer aquilo que é bom e aquilo que é mal. Toda a pessoa tem obrigatoriamente um Deus. Então, quando Paulo diz aqui, bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo aqui está falando acerca da humanidade de Jesus. Então, quando ele escreve, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo, Jesus é tanto Deus como homem, porque Deus é o Pai de Jesus e Deus é o Deus de Jesus. Por essa expressão, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo se refere então tanto à divindade de Jesus, quanto à humanidade de Jesus. E é pela sua plena divindade e plena humanidade que Jesus é o perfeito e único mediador entre Deus e os homens. Sem a mediação de Jesus, o Deus feito homem, a palavra de Deus encarnada, o único e verdadeiro Deus, jamais poderia ser o nosso Deus e Pai. Pois nós jamais seríamos aceitos como filhos seus, se não fosse por Jesus, se não fosse pela mediação de Jesus. Sem a mediação de Jesus, Deus jamais poderia nos abençoar com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais, pois como Deus abençoaria pecadores e inimigos seus? E é por isso que o texto diz em Cristo, pois se não fosse pela mediação de Cristo, jamais teríamos acesso a essas bênçãos espirituais da parte de Deus. Jesus conquistou todas as bênçãos espirituais para você, e essas bênçãos te foram dadas por Deus o Pai. E como a gente disse antes, como essas bênçãos estão nas regiões celestes, nas regiões celestiais, você deve se apropriar delas pela fé. Paulo diz que nós não andamos por aquilo que vemos, e sim pela fé. Nós não vemos essas bênçãos que são nossas. Elas não estão aqui do nosso lado, a nosso alcance. Então a única forma de nós conseguirmos elas é nos apropriando delas pela fé. É crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Se apropriar pela fé das bênçãos de Deus, dessas bênçãos espirituais aqui, nada mais é do que crer naquilo que a palavra de Deus diz. Você será um tolo um burro se não se apropriar dessas bênçãos, porque elas já são suas. Paulo diz ali que nos abençoou com todas as bênçãos. Abençoou é passado, pretérito. Não é um futuro, nos abençoará. É passado. Você será um tolo se não se apropriar dessas bênçãos,
pois elas já são suas, entregues a você por Deus Pai, mediante Jesus Cristo. Mas que tipo de bênçãos são essas? Será que são mansões, carros importados que Deus tem para nós lá em cima? Não que Deus não possa abençoar dessa forma. Mas sempre, o Novo Testamento, ele sempre enfatiza a questão de que, normalmente, os crentes vão passar uma certa dificuldade aqui. Não que não possam haver momentos em que a vida se torna fácil e tranquila. Em que a gente tem tudo aquilo que precisa e ainda um pouquinho mais. Mas a gente deve prestar atenção aqui, isso não está aqui no meu esboço, mas Paulo diz aqui bênçãos, ele não diz materiais, né? Financeiras. Ele diz bênçãos espirituais. A primeira dessas bênçãos é a eleição. Deus Pai nos elegeu em Cristo, pois sem a mediação de Cristo, nós jamais seríamos eleitos. Versículo 4. Como também nele aqui é em Cristo, né? Porque Cristo foi o último citado no versículo 3. Como também em Cristo, como também nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. A primeira dessas bênçãos é a eleição. E o engraçado é que tem muita gente que não quer essa bênção. Tem muita gente quando ouve falar acerca de eleição e predestinação, e que Deus escolheu aqueles que vão ser salvos antes da fundação do mundo, e Romanos 9, que Deus amou Jacó e odiou Esaú, as pessoas ficam bravas. Agora arrefeceu um pouquinho, mas no passado, há uns 5 ou 6 ou 7 anos atrás, a batalha entre arminianos e calvinistas na internet, olha, só faltava jorrar sangue de lá. Só para vocês, aqueles que não conhecem, os calvinistas creem na eleição de Deus, os arminianos dizem que não, ninguém foi eleito. A pessoa é salva pelo seu livre-arbítrio porque ela escolheu a Deus. Né? Mas não é isso que Paulo fala aqui. Paulo não diz que a primeira das bênçãos é o livre-arbítrio pelo qual nós escolhemos a Deus depois da fundação do mundo. Paulo fala que a primeira bênção é a eleição, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E eu já repeti aqui, nos elegeu nele em quem? Em Cristo. Esse é o padrão que nós vamos encontrar nesses 14 versículos aqui. Todas as bênçãos nos são dadas unicamente pela mediação de Jesus Cristo. A eleição ocorreu antes da fundação do mundo, ou seja, Deus não te elegeu com base em alguma obra praticada ou previsão de que você teria fé em Jesus. Isso fica claro lá em Romanos 9, quando Paulo também fala acerca de eleição e predestinação. Ele fala que Deus escolheu, Deus amou a Jacó e odiou a Esaú, isso antes deles haverem nascido, antes deles terem praticado qualquer tipo de bem ou qualquer tipo de mal, para que o propósito da eleição de Deus ficasse firme, segundo a graça de Deus, e não segundo as obras.
Então, se nós somos eleitos por Deus antes da fundação do mundo, não é porque nós praticamos algo de bom que levou Deus a pensar, nossa, como aquela gente lá é boa. Eu vou escolher eles para mim porque eles são muito bons, eu quero ter eles aqui comigo para sempre, porque eles são muito bons. Ou ainda tem alguns que tentam anular a eleição de Deus, dizendo que Deus só elegeu aqueles que Deus previu que haveriam de crer nele. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, Deus olhou para o futuro e viu, o Alan vai crer em mim, vai crer em Jesus. Então eu vou eleger o Alan, porque eu vi que ele vai crer, do livre-arbítrio do Alan, ele vai crer em Jesus, então eu vou eleger ele. E assim com cada um de nós. Isso é feito a partir do texto de Pedro, que Pedro fala acerca... como é que é a expressão que Pedro usa? Não é pré-conhecimento, mas é algo parecido com isso. Agora me deu um branco aqui. Isso, pré-ciência. Segundo a pré-ciência de Deus. Ciência é conhecimento, ou seja, um conhecimento que Deus teve anterior. Mas não é isso que Pedro está falando. Ciência, conhecimento, no pensamento bíblico, tem a ver com relacionamento. Quando Jesus diz lá em Mateus 7, apartai-vos de mim, vós que praticais, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Quando Jesus diz, eu nunca vos conheci, Jesus não está dizendo, eu não sei quem vocês são. Quando Jesus diz, eu nunca vos conheci, Jesus está dizendo, eu nunca tive um relacionamento com vocês. Eu nunca fui íntimo de vocês. E é por isso que o verbo conhecer na Bíblia é usado como sinônimo das relações íntimas de um casal. Adão conheceu Eva e ela concebeu. Não foi o caso de que Adão estendeu a mão para Eva, opa, Adão, prazer, e Eva, meu nome é Eva, prazer, e daí Eva engravidou do aperto de mão. Conhecer é as relações. Adão conheceu a sua esposa. José não conheceu a Maria até que essa tivesse dado à luz a Jesus. Ou seja, José e Maria não tiveram relações até que Jesus tivesse nascido. Então, vou repetir aqui, a eleição ocorreu antes da fundação do mundo, ou seja, Deus não te elegeu com base em alguma obra praticada ou previsão que você teria fé em Jesus. Essa eleição ela está fundada na graça de Deus, manifestada em Cristo, feita com base nos méritos de Cristo. Também nos elegeu nele. Quando Deus nos elegeu, Deus não viu a nós, pecadores. No nosso lugar, Deus viu Jesus. Foi nele que nós fomos eleitos. E por que Deus viu Jesus em nós quando ele nos elegeu? Porque esse é o propósito final da salvação. Que nós sejamos feitos semelhantes a Jesus. Então, desde o início, Deus já viu o produto final da nossa salvação. Aqui nós vemos a absoluta soberania de Deus na eleição, porque Deus não considerou nem o bem nem o mal que você faria. Quando na eternidade Deus Pai te elegeu, Ele elegeu você considerando você, não você, mas considerando você com base nos méritos de Jesus. Não foi pelo seu livre-arbítrio que você foi feito filho de Deus. Que você foi feito santo e fiel em Cristo Jesus. Mas foi o Deus Todo-Poderoso que, pela sua soberania, elegeu você desde antes da fundação do mundo.
Mas houve um tempo em que a gente escolheu a Jesus. Não houve? Houve. Houve um tempo que a gente decidiu: eu vou seguir a Jesus, eu vou crer em Jesus, eu vou obedecer a Jesus. Eu vou me arrepender dos meus pecados. Houve um tempo que a gente fez isso. Mas aí é que está, essa nossa decisão, ela é nossa, mas ela não foi tomada pela nossa liberdade. Porque nós não tínhamos liberdade. Porque conforme Jesus falou em João 8, nós éramos escravos do pecado. E um escravo não tem a liberdade para abandonar o seu Senhor. Se Jesus falou a verdade em João 8 e todos nós somos escravos do pecado, eu não poderia simplesmente chegar para o pecado: ó pecado, tchau, eu não te quero mais como meu Senhor, eu vou ir para Jesus, Jesus agora vai ser meu Senhor. O pecado vai dizer: não, tu não vai. Eu não vou deixar tu ir. E de fato o pecado não deixa ir. A única razão pela qual nós fomos a Jesus e nós escolhemos crer em Jesus é porque antes disso acontecer, o nosso coração foi mudado. Às vezes a gente pensa que a gente primeiro crê para depois nascer de novo, mas é o contrário, a gente primeiro nasce de novo para depois crer. Porque olha só a metáfora, nascer de novo. Por que tu tem que nascer de novo? Porque tu está morto. E o que o morto pode fazer para nascer de novo? Nada. Está morto. E então o Espírito que assopra onde quer, e a gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, ele vem sobre nós, nos dá vida interior, e daí a gente crê em Jesus. É assim que funciona. É por isso que nós tivemos a experiência de escolher crer em Jesus. Não porque nós tínhamos a capacidade de fazer isso por nós mesmos, mas porque nós fomos libertos pelo Espírito Santo para fazer isso. Mas se Deus elegeu você, Deus te elegeu com um propósito. Qual é esse propósito? Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação, para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus te elegeu para você ser santo santo e irrepreensível diante dele mesmo. Esse é o propósito da eleição, fazer de pecadores inimigos de Deus, pessoas que sejam santas e irrepreensíveis diante de Deus. E essa é a razão pela qual muitas vezes você luta com a certeza da sua salvação. Essa é a razão pela qual, por vezes, você duvida que de fato esteja salvo. Você não consegue ter paz, você não consegue descansar em Deus, você não consegue confiar em Jesus. Por quê? Porque você conhece os pecados do seu coração. Você ter consciência de que não está experimentando uma santificação gradual e contínua. Você sabe que não está progredindo na obediência à palavra de Deus. A certeza da salvação, ela é experimentada quando você vive de acordo com um propósito para o qual Deus te elegeu. Quando você vive de forma santa e irrepreensível diante de Deus. É vivendo dessa forma que você experimenta a certeza de salvação. Porque daí, de fato, você está vivendo de acordo com o propósito pelo qual Deus te elegeu. Então, confesse a Deus os teus pecados em arrependimento e venha até Jesus com fé.
e passe a viver a sua vida de acordo com o propósito de Deus para os seus eleitos. E, na verdade, é assim que o decreto da eleição de Deus se desenrola na vida dos eleitos. Porque muita gente tem a seguinte objeção: bom, se Deus já elegeu, então para que pregar? A pessoa vai ser salva de qualquer forma, Deus já escolheu ela. Para que pregar? Para que orar? Não precisa fazer nada disso. Deus vai salvar? Não. Ao ouvir a pregação do Evangelho, os eleitos se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só que o Espírito Santo só vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo se a palavra de Deus está sendo pregada de modo a mostrar o pecado, a justiça e o juízo. O pecado do homem, a justiça de Jesus, que é dada a todos aqueles que creem em Jesus, e o juízo de Deus, pelo qual ele vai condenar aqueles pecadores. Se essas coisas não são pregadas, como é que o Espírito Santo vai convencer? Se só é pregado dízimo e ofertas e bênçãos financeiras e não sei mais o que e tudo, como é que as pessoas vão ser salvas? Como é que o Espírito Santo vai convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa ouvindo acerca dos carros que Deus quer dar para ela e das mansões que Deus quer dar para ela? Não vai. É assim que o decreto da eleição de Deus se desenrola na vida dos eleitos. Ao ouvir a pregação do Evangelho, os eleitos se arrependem de seus pecados e creem em Jesus e passam a viver vidas santas e irrepreensíveis. Nunca vai acontecer de Deus rejeitar alguém que crê em Jesus. Porque esse é outro engano que acontece. Se Deus já elegeu aqueles que vão ser salvos, como é que eu tenho certeza que eu fui eleito? E se eu estou crendo em Jesus e Deus não me elegeu? A questão é que se tu está crendo em Jesus, é porque Deus te elegeu. Se Deus não tivesse te elegido, te eleito, elegido, eu acho, né? Estou com um problema aqui no participio. Se Deus não tivesse te elegido, você não creria em Jesus. Então nunca vai acontecer de Deus rejeitar alguém que crê em Jesus, porque a própria fé daquele que crê é fruto da eleição de Deus. Então se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus para a sua salvação. É isso que o Espírito Santo te ordena nessa noite. Mas Deus não apenas te elegeu para que você fosse santo e irrepreensível. Deus te predestinou para ser um filho dele, adotado por intermédio de Jesus. Finalzinho do versículo 4 e versículo 5. E em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o bom prazer da sua vontade. Imagine isso, você, um pecador indigno, um pecador inimigo de Deus, foi predestinado por Deus para ser um filho adotivo seu. Por meio do seu Filho unigênito e eterno, Deus nos predestinou para sermos filhos seus, por meio da adoção. E tendo sido adotado por Deus, agora compete a você refletir o caráter santo e irrepreensível de Deus, como um filho amado. Se você foi predestinado para ser filho de Deus, você deve viver como um filho de Deus. Mas como a gente vive como um filho de Deus? Imitando o Filho de Deus, imitando a Jesus.
Ao imitar a Jesus, o Filho de Deus, você estará refletindo o caráter de Deus, do teu Pai, porque Jesus é a imagem perfeita do Pai. Esse privilégio foi dado a você pelo soberano amor de Deus. No texto grego não existe vírgula, ponto final e nem nada disso. Na verdade, se a gente pegasse um manuscrito grego, que tivesse aqui o texto de Efésios, seriam tudo letras maiúsculas, normalmente, e uma palavra emendada na outra. Não tinha espaço entre as palavras. Por quê? Porque o manuscrito, o papiro, era caro. Então tu tinha que apertar tudo para conseguir caber no menor espaço possível. Então aqui os nossos tradutores, quem fez a tradução aqui da nossa Bíblia, eles colocaram em amor no finalzinho do versículo 4. Irrepreensíveis diante dele em amor. Mas eu penso que faz mais sentido o em amor está ligado ao versículo 5. E em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Esse privilégio de ser predestinado para ser filho de Deus foi dado a você pelo soberano amor de Deus. O amor de Deus é soberano porque a causa do amor dele é ele mesmo e não os objetos do seu amor. O amor de Deus é diferente do amor que um homem tem por uma mulher ou que uma mulher tem por um homem. Quando um homem ama uma mulher, o que faz o homem amar aquela mulher é a mulher. Ele vê algo nela que agrada a ele e ele ama ela. A mulher vê algo no homem que agrada a ela e ela ama ele. Mas Deus não é assim. A causa do amor de Deus por nós não somos nós. Deus não viu algo em nós que fosse digno do amor dele e olhou, nossa, olha só como eles são bonitos, belos, santos, irrepreensíveis, eu vou amar eles. A causa do amor de Deus é Ele mesmo. Ele nos ama porque Ele nos ama. Porque Ele quis nos amar. Ou como Paulo escreveu em Romanos 9, eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia e eu me compadeço de quem eu me compadeço. Deus diz. A razão pela qual eu tenho misericórdia de um e não tenho misericórdia de outro, não é porque aquele de quem eu tenho misericórdia é melhor do que o outro. A razão pela qual eu me compadeço de um e não de outro, não é porque aquele lá é digno do meu compadecimento e o outro não. Não, eu me compadeço de quem eu me compadeço. Eu me compadeço de quem eu tenho vontade de ter compadecimento e eu tenho misericórdia de quem eu tenho vontade de ter misericórdia. Martinho Lutero, reformador do século XVI, ele disse que o amor de Deus não encontra algo digno de ser amado, mas o amor de Deus cria, faz nascer aquilo que é digno de ser amado. Que é o que nós estamos vendo aqui. O Evangelho nos chama de santos, mesmo nós não sendo santos. Mesmo nós sendo imperfeitos, mas o Evangelho já nos chama de santos, como se nós fôssemos perfeitos já. O Evangelho diz que nós somos justos, ainda que nós não sejamos justos, ainda que nós todo dia cometemos pecado, seja por meio de ações, palavras ou pensamentos. Mas ainda assim nós somos chamados de santos, justos, e nós estamos sendo paulatinamente santificados, gradualmente santificados, até que na volta de Jesus nós seremos glorificados e feitos semelhantes a Jesus. Se você é um filho de Deus, isso não é mérito seu. Você é apenas um filho de Deus graças
ao amor soberano de Deus que te predestinou para ser filho seu, te adotando como tal, como filho, por Jesus. É por isso que o apóstolo João escreve: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O nosso amor sempre é responsivo. Pela adoção, os filhos de Deus desfrutam a liberdade e os privilégios de Deus, tendo sobre si o seu nome e o espírito de adoção, pelo qual têm acesso ao trono da graça, tendo em Deus o seu Pai, sendo assim tratados com piedade, protegidos, providos e por ele corrigidos, e assim nunca serão abandonados, sendo herdeiros da eterna salvação. Esses são os privilégios que você recebeu, não por você mesmo, mas pelo Deus que em Jesus te adotou, te predestinou para ser filho seu. E para que Deus fez isso? Qual a razão última pela qual Deus fez isso? Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em vez de lermos para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, nós deveríamos ler para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Todos esses privilégios são seus, são meus, unicamente pela graça de Deus Pai, graça essa que Ele te deu gratuitamente no amado Jesus. E Deus Pai te graciosamente deu todos esses privilégios com um propósito, para o louvor da glória da sua graça. Você tem vivido à altura desses privilégios? Você tem vivido à altura da posição a qual Deus te elevou? Você era um pecador indigno, mas mesmo assim, por Jesus, Deus o Pai te abençoou com todas as bênçãos espirituais, te elegeu para que você fosse santo e irrepreensível e te predestinou para ser um filho seu. E efetivamente te adotou também como filho. Você é um filho de Deus? Ao contrário da crença popular, não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Isso que as pessoas pensam, né? Deus é Pai. Eu também sou filho de Deus. Somente são filhos de Deus aqueles que foram eleitos por Deus, aqueles que foram por Deus predestinados. Mas como é que você pode saber se você é um filho de Deus ou não? Observe a sua vida e responda: a sua vida tem glorificado a Deus? A sua vida serve de louvor a Deus ou não? Pelo modo como você age neste mundo, Deus tem sido louvado ou Deus tem sido envergonhado? Porque a razão pela qual tu foi salvo, se é que tu foi salvo, é o louvor da glória de sua graça. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que, como Jesus, glorificam e louvam a Deus por meio das suas palavras e ações. A sua vida é semelhante à vida de Jesus? Quando você fala as suas próprias ideias ou você fala as palavras de Jesus? Quando você age descontroladamente ou você se comporta como Jesus se comportou? Você tem conformado a sua vida a Jesus ou não? Como a sua vida poderia ser para o louvor e glória de Deus se a sua vida não se conforma à vida do Filho de Deus, Jesus?
Nenhum de nós é perfeito, mas cabe a nós caminharmos em direção à perfeição. É o que Paulo fala lá em Filipenses. Ele diz: esquecendo-me das coisas para trás fico, eu caminho em direção ao alvo. Ou seja, quando Paulo diz que ele ainda não atingiu a perfeição, ele não está dando uma desculpa para, bom, já que eu não atingi a perfeição, então eu posso viver de qualquer forma. Não é essa a razão. A gente deve esquecer, a gente pecou, a gente caiu, a gente errou, tudo bem, confessa a Deus, se arrepende, deixa para trás, mas segue em direção ao alvo. Nenhum de nós é perfeito, mas cabe a nós caminharmos em direção à perfeição. Não pelas nossas próprias forças, mas pela força do decreto de Deus Pai, que predestinou pecadores para serem filhos seus. Se aproprie do poder de Deus pela fé. Porque Deus não opera somente o nosso querer, mas Deus opera e nos dá o poder para vivermos de acordo com a sua vontade. Isso é Filipenses. Se você é um filho de Deus, viva neste mundo pelo poder do Filho de Deus. Viva neste mundo como um filho, como o Filho de Deus viveu. Se você assim fizer, a sua vida será para o louvor e glória de Deus Pai, e então Deus Pai receberá toda a glória e louvor que lhes são devidos. Mas não é apenas Deus Pai que agiu em nosso favor, trazendo bênção sobre nós. O amado Jesus, sendo mediador de todas as bênçãos espirituais, também agiu em nosso favor e nos abençoou com a redenção que ele adquiriu para nós com o preço do seu próprio sangue. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O em quem aqui do verso 7 retoma o amado, do versículo 6. E se vocês ainda têm dúvidas sobre quem é o amado, basta ler o restante do versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Quem, além de Jesus, derramou o seu próprio sangue para a redenção dos pecadores? Paulo pressupõe aqui tanto a doutrina da encarnação do Filho de Deus, quanto a doutrina do pecado. Caso a raça humana não tivesse morta nos seus delitos e pecados, não haveria razão para o Filho de Deus nascer neste mundo como um homem, e tampouco razão para ele morrer na cruz. O pecado é uma ofensa tão grave a Deus, que os pecadores somente poderiam ser perdoados através da morte de Jesus. Conforme diz a nossa versão, a redenção comprada por Jesus com seu sangue é a remissão das ofensas, ou ainda o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é uma das muitas riquezas da graça de Jesus. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, as riquezas da graça de Jesus. Jesus é rico em sua graça, e essa sua riqueza ele dá a todos aqueles que creem nele. Versículo 8. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. O que Jesus fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência? As riquezas da sua graça. Mas como as riquezas da graça de Jesus se manifestam em nós? Como elas abundam para conosco? Através da sabedoria e da prudência. Essa sabedoria e prudência não são deste mundo. Essa sabedoria e prudência ela não provém de nós mesmos. As riquezas da graça de Jesus são a sabedoria e prudência espiritual que vem de Deus. Essa sabedoria e prudência é a mudança de mente, a mudança de pensamento, a mudança de propósito que acontece quando o pecador é convertido a Deus. Você que está aqui, mas que ainda está preso à sabedoria e à prudência desse mundo, enquanto você não for enriquecido por Jesus, você estará debaixo da condenação de Deus. Vai chegar um dia em que todos, vivos e mortos, vão se apresentar diante de Jesus para serem julgados.
aqueles que tiverem vivido neste mundo segundo a sua própria sabedoria e prudência, essas pessoas serão condenadas. A sabedoria e prudência deste mundo exalta o pecado, exalta a rebelião contra Deus. Enquanto você exaltar o pecado e a rebelião, você estará se encaminhando para o inferno. A sabedoria e a prudência de Deus condenam o pecado, e enquanto você não tiver os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus, enquanto o seu coração estiver preso a eles, você estará perdido, você estará debaixo da condenação de Deus. Mas Jesus é rico na sua graça e Ele deseja enriquecer pecadores como você. Basta que você confesse a Ele os seus pecados em arrependimento. Basta que você creia nele e os seus pecados serão perdoados. Jesus é aquele que morreu pelos pecadores para que eles fossem redimidos, para que eles fossem salvos, para que os seus pecados fossem perdoados. Arrependa-se dos seus pecados e você será salvo, perdoado, adotado por Deus como filho, você será santificado e feito semelhante a Jesus. Não despreze as riquezas da graça de Jesus. O que é mais importante, ser rico neste mundo ou ser rico para com Deus? Jesus contou a parábola de um homem que tinha uma vinha que plantou e ele colheu muito fruto. E ele colheu tanto fruto, tanta semente, que ele não tinha lugar onde guardar. Ele pensou, o que eu vou fazer? Coitadinho de mim, agora não tenho onde guardar todas essas sementes. Ele pensou, eu vou destruir esses meus celeiros, eu vou construir celeiros maiores e eu vou guardar toda a semente ali nesses celeiros maiores, e eu vou viver de forma tranquila pelo resto da minha vida, porque eu estou cheio de bens. Daí Deus diz para esse homem louco, tu vai morrer hoje de noite. E aquilo que tu preparou não vai te trazer benefício nenhum. Então não despreze as riquezas da graça de Jesus, que graciosamente Ele dá a todos aqueles que creem nele. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Quando Adão pecou, não foi apenas a raça humana que foi afetada pelo pecado, mas todo o universo. Toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, sabendo que quando esse dia chegar, toda a criação será igualmente liberta da vaidade e da maldição do pecado. Isso é Romanos 8. A redenção que Cristo comprou com o seu sangue não se limita apenas à salvação dos pecadores, mas se estende até a renovação de todas as coisas. E esse é o mistério da vontade de Deus: congregar, reunir em Cristo todas as coisas, fazer convergir em Cristo todas as coisas que estão no céu e todas as coisas que estão na terra. E assim tudo será renovado, tudo será aperfeiçoado, e é dessa forma que os novos céus e a nova terra surgirão. Quando todas as coisas forem convergidas em Cristo, forem congregadas em Cristo, forem reunidas em Cristo, forem renovadas em Cristo. Versículos 11 e 12. Nele digo, em quem também fomos feito herança, esse nele aqui é sempre Jesus, tá? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória,
nós os que primeiro esperamos em Cristo. Qual é o objetivo último pelo qual Cristo nos redimiu com o seu sangue, comprando para nós o perdão dos nossos pecados? O objetivo é que todos aqueles que foram redimidos por Cristo se tornem a herança do próprio Cristo. Versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança. Nós fomos feitos herança em Cristo e para Cristo. O objetivo é que todos aqueles que foram redimidos em Cristo se tornem a herança do próprio Cristo e assim sejamos todos para o seu louvor e glória. Os que foram redimidos por Jesus foram predestinados para serem a herança de Jesus, para serem o prêmio de Jesus, para serem a sua recompensa. É isso que está lá em Isaías 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegrará. Os que foram redimidos por Jesus foram predestinados para serem a herança, o prêmio de Jesus, a sua recompensa, para que por meio destes o próprio Jesus seja louvado e glorificado. Mas como nós podemos louvar e glorificar a Jesus? Não por nós mesmos, porque nós não temos essa capacidade de louvar e glorificar a Jesus por nós mesmos. Porque a parte de Jesus nós somos pecadores. A honra e a distinção que Jesus haverá de receber será a apresentação daqueles que ele salvou, perfeitamente transformados e conformados à sua própria imagem. Quando a nossa cultura humana quer homenagear alguém, o que se faz? Se faz uma estátua dessa pessoa. Acho que essa é a maior honraria que a raça humana consegue prestar a uma pessoa. Fazer uma estátua daquela pessoa. Porque fazendo uma estátua daquela pessoa foi eternizada, ela foi imortalizada, ela pode ter morrido há 200 anos atrás, mas ela ainda vive na memória das pessoas que todo dia passam por aquela estátua e veem aquela estátua. Nós somos como que estátuas feitas em homenagem a Jesus. Nós seremos transformados à imagem de Jesus. Pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações, feitas semelhantes a Jesus para a honra e glória de Jesus na eternidade. Para que todo o universo, observando essas pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, feitas iguais a Jesus, se lembrem de Jesus e recordem de Jesus durante toda a eternidade. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E é da vontade de Deus que todos aqueles que foram redimidos por Jesus sejam dados ao próprio Jesus como herança eterna, para que o louvem e glorifiquem por todas as bênçãos espirituais que eles receberam por intermédio dele. Se você já desde agora espera em Jesus com fé, então desde agora você deve louvar e glorificar a Jesus pela redenção adquirida com seu sangue. Se você foi salvo por Jesus, se os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo, pelo sangue que Cristo derramou na cruz, você é a herança de Jesus e a sua vida deve servir para o louvor e glória de Jesus. Mas louvar e glorificar a Jesus não se resume a cantar hinos a Jesus.
Louvar a Jesus envolve obedecer a Jesus. O seu bem mais precioso deve ser Jesus, pois quem ama qualquer coisa mais do que a Jesus, não é digno dele. E Jesus disse que amá-lo é obedecer os seus mandamentos. Enquanto você não viver uma vida de obediência a Jesus, você estará desprezando o sacrifício que Jesus fez por ti. Se você realmente entendesse o quanto custou para Jesus morrer naquela cruz, morrer debaixo da ira do Pai, para salvar pecadores indignos, você não ficaria indiferente. Você devotaria a sua vida ao louvor e glória de Jesus. Você meditaria nesse amor tão grande. Você buscaria as riquezas da graça de Cristo. Você viveria segundo a sabedoria e prudência que Jesus te deu. Você amaria a Cristo acima de tudo. Você obedeceria a Cristo a qualquer custo, até mesmo ao custo da sua vida. E se você fizesse isso, você seria digno de Jesus. Mas não digno por você mesmo, mas pela graça dele que atua em você. E se você fizer isso, desde agora e para sempre, você será a sua herança, o seu louvor e a sua glória. Como já vimos antes, Jesus é o mediador de todas as bênçãos espirituais. Deus Pai nos elegeu mediante Jesus. Por ser o agente da redenção, o perdão dos pecados nos é dado também mediante Jesus. E com relação às bênçãos espirituais concedidas a nós pelo Espírito, não é diferente. Essas bênçãos também são nossas por intermédio de Jesus. No versículo 13, nós lemos o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O em quem aqui no versículo 13 se refere a Jesus, citado no verso 12. Se vocês prestarem atenção aqui no verso 13, vocês vão ver ali em quem também vós estáis. Esse estáis ali está em itálico. Se vocês prestarem bem atenção, está em itálico. Por que ele está em itálico? Porque a nossa tradução aqui sempre coloca em itálico as palavras que não aparecem no texto grego, mas que foram acrescentadas para o texto fazer sentido em português. É por isso que está em itálico ali, para mostrar, olha, isso aqui não está lá no original, ó. A gente está colocando aqui para a frase fazer sentido. Mas não é preciso acrescentar o verbo estar para esse texto aqui fazer sentido. Basta a gente inverter as orações da seguinte forma: em vez de ler, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, a gente lê da seguinte forma: em quem também vós fostes selados com o Espírito da promessa, depois que ouvistes a palavra do evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quando você ouviu a palavra da verdade, quando você creu no evangelho, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O selo aqui tem um sentido de possessão. No mundo antigo, as pessoas importantes, elas tinham o seu selo. Normalmente era um anel. E esse selo demonstrava a propriedade. Se eu ia mandar uma carta, eu escrevia a carta, depois eu derretia um pouquinho de cera em cima do papel e colocava o meu anel ali em cima para imprimir a imagem do meu selo, para mostrar que aquela carta ali era minha, eu que enviei aquela carta. Selo tem o sentido de possessão. Nós pertencemos a Jesus como herança sua para o louvor da sua glória. E para marcar a sua possessão, que nós somos de Jesus,
nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o selo de Jesus, e como nós pertencemos a Jesus, Jesus nos deu o Espírito Santo como selo dele. O Espírito Santo é a marca que nós temos em nós, que demonstra que nós pertencemos a Jesus. Por que o Espírito Santo é chamado aqui de o Espírito Santo da promessa? Porque Deus havia prometido que chegaria o dia em que Ele derramaria o Espírito sobre toda a carne, sobre todos os seus servos. O Espírito Santo é o Espírito da promessa, porque Ele nos garante que Deus cumprirá a sua promessa quando a nossa salvação for consumada no dia da volta de Jesus. O Espírito da promessa é o penhor. Versículo 14. É o penhor, é a garantia da nossa herança. Versículo 14. Qual é o penhor da nossa herança? Para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Nós somos a possessão adquirida por Jesus. Nós pertencíamos ao valente, o valente tinha guardado todos os seus bens, mas veio alguém mais valente do que o valente, amarrou o valente e roubou os seus bens. Nós somos a possessão adquirida por Jesus. E o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele é o selo que garante que nós pertencemos a Jesus. E em segundo lugar, versículo 14, diz que ele é o penhor da nossa herança. Penhor aqui tem o sentido de ser aquele primeiro pagamento que garante o restante da compra, que garante que o negócio vai ser fechado de fato. É o sinal que se dá. Eu vou comprar um carro, eu dou o sinal, aquele dinheiro que garante, olha, eu vou fechar um negócio contigo. É a primeira prestação, por assim dizer. O Espírito Santo nos foi dado por Jesus como uma primeira prestação, como garantia de que as outras prestações também serão pagas. De fato, nós pertenceremos a Jesus. Nós já somos de Jesus, mas não parece que nós somos de Jesus. Porque eu olho para vocês e eu não vejo nada de especial em vocês. Não tem nada escrito na testa de vocês, essa pessoa pertence a Jesus, ou propriedade exclusiva de Jesus. E vocês olham para mim e também não veem nada disso. Mas o Espírito Santo nos foi dado exatamente para garantir, em primeiro lugar, que nós somos, e em segundo lugar, que vai ter um dia em que Deus vai fazer diferença entre aqueles que pertencem a Jesus e aqueles que não pertencem a Jesus. O Espírito da promessa é o penhor, a garantia da nossa herança, e a nossa herança é que, tendo sido comprados por Jesus, agora nós somos dele e Jesus virá resgatar aquilo que pertence a ele. Ao nos selar com o Espírito Santo, Jesus está nos garantindo que a nossa redenção será completada e aperfeiçoada no dia da sua vinda. Se você ouviu a palavra da verdade, se você creu no Evangelho da salvação, você foi selado por Jesus com o Espírito Santo da promessa. E tendo sido selado com o Espírito Santo da promessa, você se tornou herdeiro de todas as promessas feitas na Escritura. Todas as promessas de Deus que existem são em Jesus, sim, para você. E tem por Jesus o amém, conforme Paulo escreveu lá em 2 Coríntios. Para toda promessa que você encontra na Escritura, você pode dizer com fé, essa promessa é para mim, pertence a mim. Por quê? Porque eu tenho o Espírito da promessa. O Espírito da promessa é a garantia de que a sua salvação é certa, não por você, mas pelo Espírito Santo que foi dado a você. Então alegre-se e tenha bom ânimo, porque a sua salvação é certa. E por que a sua salvação é certa? Porque o Espírito Santo é aquele que aplica a você todas as bênçãos espirituais. Se Jesus é o mediador de todas as bênçãos, o Espírito Santo é aquele que faz tais promessas se tornarem realidade na sua vida.
É pelo poder do Espírito Santo que você imita a Jesus na sua vida no dia a dia. É pelo poder do Espírito Santo que você mortifica o pecado na sua vida. É pelo poder do Espírito Santo que você experimenta a santificação na sua vida. É pelo poder do Espírito Santo que as bênçãos espirituais se tornam reais na sua vida, e isso para o seu louvor e glória. Finalzinho do versículo 14. Para louvor da sua glória. Você viverá para o louvor e glória do Espírito Santo quando você viver de acordo com as bênçãos espirituais operadas por Ele na sua vida. Quando você viver de acordo com o selo que o Espírito Santo é em você. Quando você viver de acordo com o penhor que o Espírito Santo é em você. Busque de Cristo e da palavra de Deus o poder do Espírito para viver à altura dessas bênçãos espirituais que, pela graça de Deus, foram dadas a você. Em Cristo Jesus, o Deus triuno está trabalhando para você, por você, para garantir a tua salvação, e tudo isso para o louvor da glória da sua graça. Pai, Filho e Espírito, as três pessoas divinas da bendita Trindade, estão trabalhando por você. Estão trabalhando para garantir a tua salvação. E tudo isso para o louvor e glória do Pai, de Cristo e do Espírito Santo. Louve e glorifique o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que garante a você a salvação. Essa é a grandeza do nosso Deus, do Deus triuno, do Pai, de Cristo, do Espírito, três pessoas divinas distintas quanto às suas identidades e obras, mas unidas em uma só essência e em um só propósito. A Trindade é certamente a doutrina escriturística mais difícil de ser entendida. E por vezes a doutrina da Trindade nos parece ser abstrata demais. Teórica demais. Sem qualquer aplicação prática. Mas como a gente viu nesse texto, o Evangelho da nossa salvação nada mais é do que Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, trabalhando a favor da salvação dos pecadores. Como já disse um pregador, Deus é o Evangelho. O Deus triuno é o Evangelho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho é que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo estão trabalhando para a salvação dos pecadores indignos. Sim. Sim. Isso. O Pai elegeu, eu coloquei aqui, Teto, roubou as minhas palavras. O Pai elegeu os pecadores para a salvação. O Filho comprou a salvação para os pecadores com a sua morte. E o Espírito foi dado aos crentes como a garantia da salvação. Quem deve demonstrar maior amor e gratidão? Prisioneiros inocentes que foram libertados do corredor da morte, ou pecadores culpados, salvos graciosamente por Deus? Eu me lembro daquela parábola que Jesus contou. 2 homens deviam uma certa quantidade de dinheiro. Um devia pouquinho e o outro devia bastante.
E o credor perdoa a ambos. Aí Jesus pergunta: quem é desses dois homens que vai amar mais aquele que perdoa eles? A resposta é aquele a quem mais foi perdoado. Então, quem deve demonstrar maior amor e gratidão? Prisioneiros inocentes, libertados do corredor da morte? Ou pecadores culpados, que de fato mereciam a morte, mas que foram salvos graciosamente por Deus? Se inocentes, injustiçados seriam gratos pela sua libertação, qual não deve ser então a gratidão e o amor demonstrados por aqueles que, sendo culpados, foram libertos da culpa e salvos da punição eterna? A salvação prometida por Deus no Evangelho não é pequena e nem insignificante, mas é a obra mais impressionante que já foi realizada na história, com infinitas implicações que ecoam por toda a eternidade. O Pai ligou-se a si mesmo conosco em um relacionamento eterno de amor e graça, elegendo a nós, pecadores, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, seu Filho, e isso antes da fundação do mundo. O Filho de Deus, Jesus, invadiu a história humana, invadiu a nossa própria história, assumindo a natureza humana e morrendo a morte dos pecadores, a nossa morte, sofrendo em si mesmo a ira e a maldição de Deus. Pelo sangue derramado na cruz, Jesus nos livrou da ira de Deus, nos inocentando de todo pecado, para que pudéssemos receber de Deus bênçãos em vez de maldição. Graça no lugar da ira. O Espírito Santo nos foi dado para nos assegurar a certeza dessa tão grande salvação. Deus, em toda a sua plenitude, se empenhou e trabalhou pela salvação não de pessoas inocentes, mas de pessoas culpadas, de pessoas pecadoras, nos elegendo, alcançando, perdoando, salvando e abençoando. Então não seja ingrato para com Deus. Não seja como aqueles 9 leprosos que foram curados por Jesus, mas que não voltaram para dar glórias a Deus e para agradecer a Jesus. Seja como aquele outro que voltou. Aquele leproso que voltou, que nem judeu era samaritano. Não seja ingrato para com esse Deus. Não seja ingrato para com Deus que te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que o teu amor por Deus seja proporcional aos muitos pecados dos quais você foi perdoado e liberto. E Jesus disse: quem muito ama, é porque foi perdoado, porque recebeu muito perdão. Mas quem ama pouco, é porque foi perdoado pouco. Quem ama pouco, é porque não foi perdoado. Quem ama pouco é porque despreza o perdão. Louve e glorifique o Pai, a Cristo e o Espírito pela sua eleição, pela sua redenção e pela garantia da salvação. E não pense por um segundo sequer que o Deus triuno, que tanto se empenhou e trabalhou pela sua salvação, não está atento às tuas necessidades, sofrimentos, dúvidas e tristezas. Porque Deus está atento a todas essas coisas. Quaisquer que sejam as circunstâncias da tua vida, Deus está com você. E esse Deus que te deu tão grande salvação, te dará tudo aquilo que é necessário para a sua jornada nessa terra em direção à eternidade. Revelando a sua natureza amorosa e graciosa, o Pai, o Filho e o Espírito trabalharam e continuam a trabalhar pela tua salvação. Então ame o Deus que te amou e seja grato a Ele pela graça que Ele demonstrou a ti. Louve e glorifique o Pai, a Cristo e o Espírito pela sua eleição,
pela sua redenção e pela garantia da salvação. Louve e glorifique a Deus por todas as bênçãos espirituais que te foram dadas em Cristo Jesus. Louve e glorifique o Pai, a Jesus e o Espírito Santo. Louve e glorifique a Deus. Amém.